Jesus. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda os nossos. Guarda os nossos passos e que o nosso maior desejo seja estar na Tua presença. Que a alegria do nosso coração seja Te servir. Que os nossos olhos só brilhem, Jesus, para ver e contemplar a Tua glória e ver a Tua face. Que as coisas desse mundo não venham tirar de nós a alegria da salvação e a certeza da salvação. Nos cobre com o Teu sangue. É o que eu Te peço. Desde já eu Te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas, deixa eu dizer a vocês. Ontem a gente estava no capítulo 12, não foi? Capítulo 12 hoje. Ontem eu disse que iríamos para o capítulo 13. Mas na verdade, ontem o Senhor tomou as rédeas da live de uma maneira tão gloriosa. Ele faz porque Ele pode, porque é dele, pertence a Ele. E é para honra e glória dele mesmo. Não há nós. Não existe nós. Mas a palavra que era para ontem era a palavra que eu preparei para sexta. Eu preparei essa palavra para sexta. Abri a live sexta e só preguei sobre Ezequiel. Tu lembra? Abri a live sexta e só preguei sobre Ezequiel. E fiquei de pregar a entrada de Jesus em Jerusalém ontem. Quando eu abri a Bíblia, já tá no... A de ontem não tá no YouTube. A que tá no YouTube é a de Ezequiel. Mas hoje eu ainda coloco a de ontem. A palavra de sexta ficou para ontem. E ontem eu preguei o versículo 20 até o 50. E aprove ao Senhor salvar 8 pessoas ontem. Então essa palavra do 20 ao 50 foi para ontem mesmo. Mas cumprindo a nossa responsabilidade de caminhar bem direitinho nos passos que o Senhor quer que a gente chegue para entender o que foi o Calvário, até o Calvário, como chegou lá. A gente vai voltar para o versículo 12, tá bom? Nós estamos sendo geradas em Cristo. Então a gente precisa ir epígrafe por epígrafe, capítulo por capítulo. Deixa eu dizer a vocês uma curiosidade. Eu estava pensando sobre isso ontem à tarde. E eu estava dizendo, Jesus, eu passo o dia sozinha, né? Sozinha, eu e Jesus. E tava eu e Jesus conversando, a gente troca muitos papos aqui dentro de casa. Eu nunca me sinto só, porque eu sempre estou ocupada e sempre estou com Jesus. Então eu nunca me sinto sozinha dentro dessa casa. E eu tava conversando com Jesus e eu tava lembrando ontem à tarde que bem no comecinho da minha amizade com Érica, a gente começou a fazer propósitos e a gente começou a estudar juntas provérbios. A gente fez 31 dias de provérbios todos os dias, um capítulo por dia. A gente lia o capítulo e orava. E ela orava para começar, a gente lia junto o capítulo e orava para terminar. E aí a gente foi crescendo juntas em graça, em conhecimento. E foi tão importante esse tempo. Foi tão importante, não foi, amiga? Eu sinto saudade também. Foi tremendo. E aí a gente saiu de Provérbios, terminou Provérbios e entrou no Evangelho de Marcos, que a gente não terminou. A gente foi até Marcos 11, se eu não estou enganada. Não. Até Marcos 6. Epígrafe por epígrafe. E tinha dias que a gente ficava em um versículo só, não era, amiga? E a gente orava, chorava. E, meu Deus do céu, era todos os dias. Tinha ligação que a gente se empolgava e pegava aí 2 horas de ligação. Meu Jesus do céu. Mas foi uma preparação. Porque
Jesus usou aquelas ligações naquele tempo para nos preparar para agora, para esse tempo agora. Porque, veja, agora eu estou aqui com vocês, estudando o Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, naquela mesma planta que o Senhor nos deu lá no comecinho, não foi, amiga? De epígrafe por epígrafe, estudando, esmiuçando o texto, caminhando até entender. E Jesus, ele aqueceu a planta ali, ele colocou a maquete e a gente tá seguindo. Que coisa linda. A gente vê que... Eu tava pensando sobre isso ontem. Eu disse, rapaz, Jesus tava preparando desde aquelas ligações. É porque Jesus, ele é tão presente nessa amizade da gente. Meu Deus, por isso que eu amo ela. Por isso que eu não posso ver ela, que eu digo, Érica Félix, meu amor. Porque, de fato e de verdade, Jesus, ele juntou a gente para nos preparar juntas de uma maneira mútua. É na mesma cadência, não é jargão, não é clichê, não. É vida real. Na mesma cadência. E a gente vê Jesus mostrando, evidenciando isso o tempo todo. Então a gente volta porque a gente tem um compromisso. Nós temos um compromisso sério. E esse compromisso é caminhar nos passos que Jesus quer que a gente caminhe até entender o Calvário, a crucificação. Então a gente volta hoje para o versículo 12, tá bom, minhas meninas? Ontem aprove o Senhor falar sobre a morte e a crucificação, o Calvário, porque ele queria salvar 8 pessoas ontem. Ontem tinha 8 pessoas precisando de salvação aqui e ele que manda, ele é quem comanda, ele é quem dirige. Hoje a gente volta para o versículo 12 para que a gente entenda como foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o versículo 12 até o versículo 19? Tá bom, minhas meninas? A entrada de Jesus em Jerusalém. Hoje tá cheio de haters aqui, botando um monte de figurinha e eu tô vendo por aqui. Vai repreendendo daí e quem puder ir denunciando, vá denunciando o perfil. Eu não posso passar a minha vida inteira clicando para denunciar perfil, mas o sangue de Jesus tem poder. E onde a gente não entra, Jesus entra. E eu tenho temor por quem entra para atrapalhar a obra, porque é o próprio Deus quem se levanta para tratar com essas pessoas. Então, não aparece para vocês, porque para mim aparece e eu fico denunciando. Entendeu? Aí aparece para mim, aí eu fico denunciando para não aparecer para vocês. Mas fiquem aí segurando a corda da oração, tá bom? Ó, para Alexia apareceu. Aparece. Tem pessoas que aparecem, tem outras que não. Mas para todos os efeitos, Jesus sabe quem é. Jesus conhece o nome, o endereço, o CPF. Jesus sabe tudinho direitinho. Ele vai entrar com salvação na vida dessas pessoas. E isso vai cessar em breve. Vai cessar. Deixa... Contanto que ele fique aqui, mesmo que comentando besteira, mas ouvindo a palavra, 1 hora, Jesus alcança, né? Vamos focar aqui. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia, não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento da profecia.
Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Vamos voltar para a primeira parte do versículo 12. Minhas meninas, a gente caminhou a semana inteira no capítulo 11, quando Jesus encontra Maria e Marta e ressuscita Lázaro. Logo em seguida, a gente entra na parte que Jesus voltou para Betânia e sentou-se à mesa com Lázaro, Marta e Maria quebrou o perfume, o nardo puro, aos pés de Jesus. Nós já passamos por aí e a Bíblia diz que quando as pessoas da cidade ouviram que Jesus estava ali, eles começaram a ir lá para ver Jesus e ver Lázaro. Eles queriam ver Jesus e também ver a Lázaro, que era a evidência do poder de um Jesus que ressuscita, que faz, que traz à existência o que não existe. E, consequentemente, as pessoas que queriam matar Jesus também começaram a querer matar Lázaro, porque Lázaro era a extensão do poder de Jesus, do milagre de Jesus, a evidência, a prova palpável de que Jesus não é apenas palavra jogada ao vento, não. Jesus é a evidência do que fala. É comprometimento. Ele se compromete em fazer cumprir tudo que ele fala. Então, Lázaro é a prova viva de que Jesus cura, de que Jesus pode, de que Jesus ressuscita, de que Jesus vai onde a mente humana não vai. E quando para o homem é impossível, Jesus ainda entra e diz: o fim para vocês é a morte, mas nem a morte para mim é o fim. Nem a morte limita o que eu posso fazer. Então Lázaro era a evidência do poder de Jesus, daquele Jesus que os fariseus odiavam, que ia contra a fé limitada e a hipocrisia que eles sustentavam. Então, hoje é capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, Viviane. E os fariseus começaram a perseguir Jesus e também a Lázaro. Mas a Bíblia diz que quando eles ouviram falar, era perto, 6 dias antes. 6 dias antes. Amém, Carmen? Da Páscoa. Foi quando Jesus chegou lá. E a Páscoa era uma festa era uma festa que acontecia em Jerusalém e que recebia muita gente de fora, muitos turistas, muitos gentios, muita gente de fora ia para lá e a cidade estava cheia. Então a Bíblia vai dizer que as pessoas ouviram falar que Jesus estava lá e para se cumprir a profecia de Zacarias, eu fiz uma anotação aqui e eu vou seguir a anotação certinho para que a gente aprenda, tá bom? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Abre comigo lá nos profetas menores. Peraí, eu já achei aqui. Depois de Ageu, Zacarias 9. Os profetas menores. Toda vez que eu falo os profetas menores, eu me lembro de Érica. Porque Érica tem um mistério com ela nos profetas menores. Érica jogou uma bomba esse fim de semana no meu colo. Que eu fiquei olhando pra cara dela assim. Eu disse: olha, se eu fosse de reclamar do chamado e voltar atrás, eu dizia: fique você
e o mistério que Jesus confiou a você. Não me coloque não nisso não. Mas eu não tenho autorização de reclamar. Aí ela olhou para mim e ela disse assim: eu estou com Oséias queimando no meu coração. A única coisa que eu tive coragem de dizer foi: você tem um pantinzinho com os profetas menores que eu não sei não. Foi a única coisa que eu tive coragem de dizer. Eu olhei para ela e disse: coragem, né, minha filha? Os profetas menores. Tá bom. Zacarias capítulo 9 e o versículo 9. Vai dizer assim: alegrem-se. Isso aqui é uma profecia. Muitos anos antes de Jesus. Mais de 600 anos antes de Jesus. Deus usou o profeta Zacarias no Antigo Testamento e profetizou, dizendo assim: alegre-se, ó povo de Sião. Exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Foi isso que o profeta Zacarias profetizou 600 anos antes de Jesus chegar. Ele disse que o Messias viria, o teu Salvador vem, o teu Libertador vem. Se alegre, ele vem montado num jumento. E a profecia se cumpriu 600 anos antes. Pode passar o tempo que tiver que passar, mas o que o Senhor falou se cumpre. Ele é responsável. A Bíblia diz que no dia seguinte do banquete na casa de Simão leproso, que foi leproso, Jesus correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém por causa da festa da Páscoa que estava acontecendo. E a Bíblia diz que uma grande multidão de visitantes que foram para ali, para aquela região por causa da Páscoa, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus gritando: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Uma curiosidade que eu preciso dizer a vocês, que eu aprendi sobre isso ontem. Havia uma cultura em Roma naquele tempo. Havia uma cultura naquela geografia que não era proibido que nenhum líder se levantasse e começasse a pregar e arrastasse uma multidão. Não era proibido. Contanto que a multidão não fizesse barulho. Contanto que a multidão não gritasse, levantando um tumulto. Um tumulto para que uma revolução começasse e fosse uma ameaça para o governo. Fosse uma ameaça para Pilatos e fosse uma ameaça para o líder político daquela época, naquele cenário, naquela geografia. Então, voltando um pouquinho, lembra do cego Bartimeu que começou a gritar e muitas pessoas mandaram ele se calar, porque quando ele começa a gritar, ele não grita coisas diferentes como a multidão gritava, que a multidão gritava coisas aleatórias. Cada um que gritava pedindo um milagre, cada um que gritava pedindo uma cura, cada um que gritava alguma coisa para Jesus. Porém, Bartimeu pedia uma coisa específica. Bartimeu, quando ele abriu a boca para gritar, ele gritava: Jesus, filho de Davi. Não era só um pedido. Não era: Jesus, venha cá, tenha de misericórdia de mim, me cura, faz um milagre. Não era só isso. O grito de Bartimeu veio anteceder um reconhecimento. Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? O maior rei de Jerusalém. Quem era Davi? Davi
foi um rei respeitado. Davi foi um rei extremamente conhecido. Todos eles, todo judeu, conhece e respeita o legado que Davi deixou. Então, existia uma profecia dizendo que o Messias viria da linhagem de Davi. E quando Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo, tu não és mais um. Tu não és mais um, tu não é mais um profeta. Tu és o Messias. Tu és o filho de Davi, tu és o cumprimento da promessa. Então, era o grito de Bartimeu era uma ameaça para o governo da época. Porque outras pessoas poderiam começar a gritar também e se levantar uma revolução contra o governo político. Então, a multidão que também queria silenciar Bartimeu era meio que dizendo assim, Bartimeu, cala a boca. Cala a boca porque os fariseus já não gostam da gente. E a gente pegar e começar a provocar os líderes políticos também, fica na tua, Bartimeu. Mas grita quem precisa, né? Quem precisa grita. E quem reconhece não consegue reconhecer e ficar calado. Então, o grito de Bartimeu era o grito de alguém que estava... Era Deus evidenciando, literalmente, através do grito de Bartimeu, que Jesus era o Cristo e que todos os passos levariam até o Calvário. E a gente chega nesse cenário aqui. Amém, Amanda. É porque a Bíblia se completa e você tá ligada no céu. Aí Jesus vai abrindo várias abas, né? Várias abas na nossa cabeça. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega em Jerusalém, a multidão de visitantes automaticamente pegaram galhos de palmeira e saíram gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Imagine, para quem fazia parte da multidão, era lindo o que estava acontecendo. Para os discípulos, era muito lindo o que estava acontecendo. Saí perseguido da Judéia há semanas atrás, mas hoje estou entrando na Judéia e Jesus está sendo exaltado, reconhecido, honrado. As pessoas estão pegando galhos de palmeiras. Então, para os discípulos, aquilo ali era uau! Que lindo! Que fenomenal, que coisa extraordinária, né? Porque a gente gosta de reconhecimento. A gente gosta de credibilidade. Jesus não se ilude com isso não, mas a gente... E eu fiz uma anotação aqui justamente sobre os ramos de palmeira. Ato público de honra, celebração e reconhecimento. Célia Brasil... Lembrei de tu na hora da oração. Eu disse, cadê Célia, Jesus? Bom dia. Um beijo. Os galhos de palmeira. Ato público de honra. Eu tô lendo a minha anotação. Celebração e reconhecimento. Na cultura judaica, as palmeiras estavam ligadas à alegria, triunfo e libertação. O povo costumava usar ramos em festas importantes e em celebração de vitória. Um exemplo de festa era a festa dos tabernáculos, onde o povo ia habitar durante 7 dias em cabanas para lembrar do tempo de peregrinação. E eles usavam os ramos de palmeira nesse tempo também. Eles faziam essa festa das cabanas, festa dos tabernáculos, para trazer à memória a dependência de Deus. Então os ramos já faziam parte da tradição religiosa judaica. Ao levantar os galhos de palmeira na entrada de Jesus em Jerusalém, o povo estava declarando que o reconhecia como rei, como libertador, como a salvação deles. Imagina
para o governo da época, que olhava para Jesus antes e dizia: tenho nem com que me preocupar. Agora vem uma multidão gritando hosana e levantando galhos de palmeira para Jesus. A ameaça começou e não era só para os fariseus, agora a ameaça se estende para os políticos. Não estava limitado nos líderes religiosos, estava alcançando os líderes políticos da época. Porque se o problema era uma multidão gritando e calaram Bartimeu por causa disso, agora tinha uma multidão gritando. E eu já continuo, eu já aplico aqui, eu já abro um parêntese para te dizer. Na medida que você continua, o Senhor levanta uma multidão para fazer o que você está fazendo. À medida que você continua exercendo o que Jesus te chamou para fazer, continua clamando, porque daqui a pouco você vai ver um povo clamando também. Continua orando, porque daqui a pouco Jesus vai levantar uma multidão para orar também. Continua pregando, porque através da tua obediência, o Senhor levantará uma multidão que vai pregar também. Queriam parar Bartimeu e Bartimeu não parou. Bartimeu continuou e recebeu. Sim, Águida, sim, eu também lembrei dela. Bartimeu não parou e recebeu a sua cura. E daqui a pouquinho tinha uma multidão cumprindo o propósito que Deus tinha, que era o propósito do Calvário, gritando hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que as pessoas clamavam. Vê que coisa linda. Quando Bartimeu clamou, e quando Jesus mandou chamar Bartimeu, eita, Jô, vamos orar para Jesus sustentar essa internet. Quando Bartimeu clamou e mandaram chamar Bartimeu por causa da perseverança dele, Bartimeu pegou a capa e lançou a capa fora. Tu lembra? Ele pegou a capa e lançou a capa fora, mostrando que ele não precisava mais daquilo, porque agora ele tinha o Senhor. Porque Jesus mandou me chamar. Eu não preciso mais me apegar a coisas materiais, porque eu sei que Ele é responsável para cuidar de mim. Então, eu tiro a minha confiança da matéria e eu coloco a minha confiança diante do Deus que me chamou. A Bíblia diz que as pessoas pegaram essa capa que eles tinham, que para eles era mais do que uma simples peça de roupa. Para eles a capa era proteção no frio, era uma coberta para dormir, fazia parte dos poucos bens pessoais de alguém. E a Bíblia diz que eles pegavam aquela capa para mostrar que eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus e o poder que Jesus tinha e a realeza de Jesus. Eles pegavam as capas e colocavam no chão. Eles estavam comunicando que honravam, reconheciam a autoridade, reverenciavam Jesus e se rendiam. Era como se eles estivessem dizendo, com a linguagem corporal, com as atitudes deles, eu reconheço tua realeza, eu reconheço que tu és o Cristo, eu reconheço que tu és o Rei de Israel. E Jesus entra montado em um jumentinho. Já é uma quebra de padrão. Porque Jesus ele quebra a nossa visão acerca de poder. Jesus ele quebra a nossa motivação acerca de reconhecimento daqui. Porque tudo que um rei queria era ver pessoas ovacionando ele, levantando palmeiras e gritando o nome dele. E na cultura da época, os reis entravam comunicando, eles entravam em cima de cavalos pomposos. Lembra de Mardoqueu, que entrou? Amã disse assim, manda, sei lá, um cavalo que o rei monta e coloca
o homem que o rei quer honrar em cima do cavalo. Porque esse cavalo significava poder. Esse cavalo significava: eu vim para guerrear, eu vim para dominar, o poder é meu, o domínio é meu. Comunicava isso para o povo. E Jesus, que não precisa provar nada para ninguém. Jesus, que é dono de todo poder, mas não precisa te mostrar que ele pode fazer. Porque ele não precisa provar a identidade dele nem para mim nem para você, porque ele é independente. Se eu crer, ele é. Se eu não crer, ele continua sendo. Se ele fizer o que eu quero, ele é Deus. E se ele não fizer o que eu quero, ele continua sendo Deus, porque ele não se move diante do que eu preciso acreditar sobre ele. Ele não depende de cavalo, né, Jéssica? Porque ele é dono de todos. Ele que criou. Então entenda. Jesus pega um jumentinho, filho de uma jumenta. Um jumentinho que nunca antes foi montado por ninguém. Porque Jesus, ele adora, ele gosta, ele tem prazer em pegar quem nunca foi usado. Porque geralmente as pessoas querem pegar quem tem experiência. Aí Jesus diz assim: não, a tua experiência quem dou sou eu vou pegar a tua aí sem ter experiência mesmo. Tu entende? Tá entendendo que Jesus já tá falando contigo? Tem gente que precisa de recomendação para poder te colocar. Ah, Glória, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou exercer? Como é que eu vou chegar se eu nunca fiz, se ninguém me conhece? Tem gente que só chama você se alguém indicar você. Aí Deus diz assim: não, comigo é diferente. Se coloca na minha dispensação, se coloca diante de mim para tu ver que eu não mando te chamar e eu mesmo me responsabilizo de te ensinar. Eu vi uma publicação ontem que dizia assim: gente, um tempinho rápido que eu entrei aqui no TikTok e geralmente eu não fico rolando o TikTok. Eu rolo o feed do Instagram. Mas no TikTok eu não fico muito tempo rolando feed, não. A For You, né? E quando eu entrei, que eu rolei assim, eu vi uma publicação de alguém que colocou assim: gente, estou há 2 dias procurando um trabalho no Recife. Mas tá muito difícil porque eles só chamam por indicação. Jesus, ele não deixa nem que a gente veja coisas por coincidência. Porque justamente nessa palavra que ele colocou no meu coração agora, ele me fez lembrar do que eu li ontem. Para alguém te contratar, geralmente é por indicação. As pessoas querem chamar quem já tem bagagem, quem já tem experiência. Não é todo mundo que está disposto a formar alguém. Mas Jesus pegou um jumentinho, filho de uma jumenta, que nunca tinha sido montado por ninguém, e disse assim: eu vou usar você para a glória do meu nome. Tu entende que Jesus, ele faz assim com a gente? Ele diz assim: ninguém nunca usou. Não, ninguém credibiliza porque não tem experiência. Eu credibilizo, eu chamo. Ah, ninguém nunca te chamou, não? Pois eu te chamo, eu te uso, eu te preparo. Ah, Jesus, imagine. Isso sou eu conjecturando, parafraseando e deixando meu pensamento, deixando minha imaginação florir. Imagina aquele jumentinho dizendo assim: eu nunca carreguei ninguém. Aí Jesus diz assim: pois eu vou lhe ensinar a carregar a minha presença. Eu vou lhe ensinar como é que carrega a minha presença, como é que sustenta a minha glória. Eu vou lhe ensinar, não se preocupe não. Nunca carregou ninguém não? Pois eu lhe chamo, lhe preparo, lhe capacito e lhe ensino a carregar a minha glória. A gente não precisa não de indicação de ninguém não. A gente não precisa que ninguém nos apresente não, contanto que exista um Deus no céu que olhe pra gente e diga assim: ninguém nunca chamou não? Pois eu chamo. Ninguém nunca fez conta de você não? Pois eu faço. Pegue lá aquele que ninguém nunca fez conta dele, que ele nunca carregou ninguém. Pois ele vai carregar a minha presença. Jesus vai fazer isso com você.
Jesus já está fazendo isso com pessoas aqui. Pessoas que nunca foram citadas, nunca foram chamadas. E Jesus está chamando nesse tempo e dizendo assim: eu te ensino. Eu te ensino pessoalmente. Qual é a tua limitação? Eu te ensino como é que carrega a minha presença. E eu sou paciente. Então não fique acanhado quando você não entender. Me pergunte que eu vou lhe ensinar. Eu vou lhe ensinar como é que carrega um rei. Meu Deus, que Jesus lindo, que Jesus grande, que Jesus fiel. Não se preocupe não, que Jesus entende você. Quando você não entender, diga: eu não estou entendendo nada. É para eu ir por onde? É para eu ler aonde? É para eu estudar o quê? Ele vai ensinar. Ele não é teu amigo? Ele não é o teu amigo? Ele vai te ensinar, ele é paciente contigo. Que Jesus lindo. Aí Jesus pega um jumentinho que nunca foi montado por ninguém para cumprir a profecia de Zacarias 9, quando ele diz assim: o rei vem, o salvador de vocês vem, e ele vem montado em um jumento. E o jumento comunicava humildade. É Jesus lembrando para mim e para você: o rei sou eu, viu? Tudo que vem aí não é para tua glória, não. Tu estás sendo a ponte, mas a glória é minha. Tu tá entendendo? Jesus pega eu e você, derrama a glória dele sobre mim e sobre você. Faz com que a gente tenha um momento de reconhecimento por causa dele. Mas se a glória dele sair, a gente é só um jumentinho. O rei é ele. Deus lindo, poderoso e fiel. O jumento, eu fiz uma anotação aqui, o jumento simbolizava paz, humildade. Ele comunicava humildade e paz, tranquilidade, né? Jesus está dizendo assim: é o que eu quero de você. Eu quero que você permaneça humilde, independente do que eu tenho para fazer na sua vida. Meu Deus, eu acabei de lembrar agora um sonho que eu tive. Érica tá por aí ainda? Eu tive um sonho e essa palavra de agora me lembrou exatamente esse sonho. Ela vai lembrar, se ela estiver por aí, ela vai lembrar que sonho foi esse. E Jesus, ele usou um jumentinho que comunicava paz e humildade para dizer assim: eu quero que você permaneça assim, independente de estar carregando a minha glória e a minha presença. Érica tá por aí. Tu lembra, amiga, daquele sonho do vestido verde? Meu Deus do céu. Jesus pegou um jumento e ele usou um jumento para dizer assim: enquanto você for humilde, enquanto você for servo, enquanto você priorizar o serviço, a humildade e a minha presença, sem achar que você é, sem achar que você faz, sem achar que você pode alguma coisa, só se dispondo para eu lhe ensinar, eu lhe uso. Enquanto você estiver aos meus pés, reconhecendo que só é alguma coisa porque carrega a minha presença, eu vou continuar usando você. O cavalo era associado à guerra, à conquista e a poder. Jesus estava comunicando que seu reino não viria pela violência. O povo, os judeus, eles esperavam um líder político. Um líder que viria em um cavalo pomposo. Um líder que viria trazendo guerra para conquistar a força. Mas Jesus, ele não chega na minha e na tua vida como a gente acha que ele deve chegar. Jesus chega humilde. Jesus chega como ele quer chegar. Tu entende? Ele chega com paz. A gente espera que Jesus chegue com guerra, né?
derrotando os nossos inimigos para que a gente veja os nossos inimigos no chão. É o que a gente quer. E quando eu digo nossos inimigos, eu estou falando dos inimigos que são inimigos para nós, para nossa matéria. A gente tem uma dificuldade muito grande de diferenciar reino espiritual de mundo, de pessoas. A gente vê pessoas sendo usadas por Satanás e a gente coloca a culpa nas pessoas e a gente quer que o Senhor derrube as pessoas e não Satanás. É um problema que a gente tem, né? Então, a gente espera que Jesus venha derrubando as pessoas que foram usadas por Satanás para nos derrubar, ao invés de querer que Jesus derrube Satanás e o exército dele. A gente quer que Jesus derrube as pessoas. E Jesus, ele não faz o que eu quero. Jesus vem salvando as pessoas que um dia foram usadas por Satanás. Ele salva as pessoas, ele derruba Satanás, ele traz paz para nós e ele mostra pra gente que ele faz como ele quer. Porque ele é o príncipe da paz. A guerra que ele vence, ele vence a guerra, invadindo primeiro a nossa alma com a paz dele. Ele chega na nossa Jerusalém montado num jumentinho para dizer assim: eu acalmo a tua mente, eu tranquilizo o teu coração e eu te faço sentir paz onde tu achava que eu viria com guerra e com destruição para que tu ficasse por cima dos teus inimigos. Eu acalmo o teu coração para te mostrar que eu sei cuidar de você e da sua guerra. Eu sei cuidar dos seus inimigos e eu sei entrar na tua casa com salvação. E eu sei, sou eu quem sei destruir, desfazer e descortinar os planos de Satanás. Tu entende? O apóstolo Paulo, ele vai dizer: a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. É contra os principados e contra as potestades. Então deixa com Jesus. Vamos voltar para o texto. Contraste com os impérios. Os conquistadores da época, romanos e gregos, especialmente os gregos, eles exaltavam cavalos, carruagens e desfiles militares triunfais. Pessoas que exaltam matérias. Nós estamos cercados de pessoas que exaltam bens materiais. Pessoas que só acham que você é se você tiver. Pessoas que precisam de um cavalo, de uma carruagem e de um desfile militar para mostrar poder. Mas eu enxergo um Deus que entra em Jerusalém montado em um jumentinho para mostrar para mim e para você, quando eu quero fazer, eu faço sem cavalo. Eu tô entendendo que Jesus está falando comigo. Quando eu quero fazer, eu faço sem carruagem, sem desfile. Mas eu faço. Sem você ter em mãos, sem você ter em conta, sem você ter a evidência ainda do que eu vou fazer, eu já te faço pisar na promessa, independente disso. Meu Deus. Eu preciso explicar para vocês o que é que Jesus está falando comigo. Meu esposo viveu uma coisa muito interessante semana passada. E foi cumprimento de promessa. E eu vou dizer isso para aquecer o teu coração. Primeiro, eu quero te dizer que Deus é responsável em fazer cumprir tudo o que Ele disse ao teu respeito. Segundo, você precisa saber que a palavra é a única resposta que a gente precisa. E eu vou te contar o que foi que aconteceu. Meu esposo, ele é educador da maior academia de barbeiros do Nordeste. E uma das maiores academias de barbearia do mundo.
de fato e de verdade. E a glória é do Senhor. Isso aqui é cumprimento de palavra de Deus. Ele começou a ser educador quando era somente um curso. E o Senhor está fazendo a obra crescer e está fazendo cumprir na vida dele o que disse que faria. E nós estamos vendo o cumprimento da promessa na palavra, sem precisar de cavalo, de carruagem e de desfile. Sem precisar do ter para o ser. Porque Jesus não precisa que você tenha para te fazer ser. Ele primeiro te faz ser para depois te dar. Que coisa linda, que Jesus maravilhoso é esse nosso. Semana passada, eu entrei no quarto, meu marido estava estudando e ele disse assim, amor, vem cá. E eu fui, ele disse assim, ele usou uma palavrinha como se tivesse assim, extasiado, né? Eu tô assustado, porque amanhã eu vou dar aula para 14 donos de barbearia famosos na área de barbearia aqui do Nordeste. Gente que viajou de fora para assistir, para participar do Intenso Educador 2.0. E amanhã eu vou dar aula para eles. E são pessoas com um nível aquisitivo alto. São pessoas que têm carrões em uma ótima condição. E contrapartida, meu marido tem uma Suzuki 2006 que inclusive passou uma semana quebrada. E o Senhor usou a vida de seu Alexandre, o marido de Érica. E seu Alexandre ficou inquieto e só ficou bem quando consertou a moto de carro todinha. Até lavar ele lavou, porque Deus é Deus de obras completas. Mas é só Jesus mostrando pra gente assim, eu te faço ser sem precisar pra eu te fazer ser. Eu não preciso te fazer ter. Primeiro eu te faço ser e depois eu coloco na tua mão. Tá entendendo? E meu marido disse assim, meu Deus, Glória, eu vou dar aula pra esse povo amanhã. Aí eu olhei pra ele, eu disse assim, sim, comece a enxergar cumprimento de promessa. Porque Jesus um dia disse a você que ia colocar você no meio dos príncipes. E hoje ele está fazendo você ser um professor para 14 pessoas com alto poder aquisitivo, conhecidos e renomados na área da barbearia em Pernambuco. E Jesus está te levantando sem ter para educar eles, para ensinar para eles. Comece a olhar isso como cumprimento de promessa. Aí ele disse, meu Deus, que ele faz isso, ele faz, meu Pai. Deus de obras completas. É um Deus que não precisa de cavalo, carruagem e desfile para te mostrar que está fazendo. Primeiro ele te faz ser e depois ele te dá. Para que você entenda que é ele que o carro não é teu cavalo, não é tua carruagem, não é tua alta conta, não é tua moto do ano, não é o teu carrão, porque nós estamos vivendo em um tempo que quem tem alguma coisa é que a gente acha que é. Tá entendendo? É tão tal que no começo da semana, antes da moto quebrar, meu Deus, como Jesus responde. Antes da moto quebrar, na segunda-feira, Carlos disse que ia deixar a moto na barbearia e ia andando para o Intenso. E eu disse, por quê? Ele disse, porque é melhor eu deixar a moto na barbearia e ir andando para o Intenso. E na mesma hora, o meu coração, disse assim no meu coração, ele tá com vergonha de chegar no curso com a moto. Na segunda de noite, a moto quebrou. Aí Jesus disse assim, tu não tá com vergonha, né? Pois agora tu vai chegar a pé. Porque Jesus faz o que ele quer. Vai passar uma semana pagando Uber de manhã e de noite. Porque Jesus sabe como é que ele trabalha. A moto agora tá boa. Ele foi de moto pro trabalho.
Meu Deus do céu! Eu gosto tanto de Jesus. Jesus sabe como é que ele trata, né, com a gente. E a gente sabe que nesse mundo, nesse cenário que nós estamos vivendo, o T fala muito alto. Mas com Jesus é o ser. Quem você é fala mais alto. E um rei entrando no cavalo na cidade comunica: eu vim dominar. Mas Jesus não precisa evidenciar nada para mostrar quem ele é na tua vida e o que ele pode fazer. Jesus entra montado num jumento comunicando humildade, acessibilidade e paz. Na cultura grega, no mundo grego-romano, o cavalo era símbolo de poder, status, glória militar e aristocracia. Um jumento tinha uma imagem mais simples: trabalho, serviço, vida comum, humildade rural. A entrada de Jesus invertia os padrões culturais da grandeza humana. Jesus, quando ele chegar, ele te faz grande antes da visão de grandeza das pessoas. Voltando, ele te faz ser antes de você ter. Tu consegue entender? Primeiro, ele te faz ser nele. E depois ele traz a existência, porque ele sempre traz a existência. Marcos 11:11. Jumentinho que ninguém jamais havia montado. Ele te ensina. O que é que tu não sabe fazer? Um dia, meu Deus, que dia é esse que Jesus está me lembrando de tanta coisa. Eu estou vivendo cumprimento de promessa. De fato e de verdade. O que é que você não sabe fazer? Diga a Jesus. Um dia eu estava passando por uma luta muito grande no meu casamento. E muito grande no meu casamento. Eu achava até que a gente ia se separar. E na verdade a gente já estava separado, né? Eu tinha voltado para casa da minha mãe. E eu fui para um aniversário. Eu passei 15 dias na casa da minha mãe. E Carlos detesta esse assunto. Ele não gosta que eu fale sobre isso. Mas eu preciso dizer o que Jesus fez, independente de... A glória é de Jesus. E quem olha hoje diz assim, que lindo. Eu digo, não é. Foi Jesus que fez. Quem olha para o meu casamento hoje, para a nossa vida, diz assim, que coisa linda, vocês são lindos, não sei o que. Eu digo, não é, rapaz. Foi Jesus que fez. Meu marido hoje vai dar curso e ele pega um monte de foto nossa e coloca antes do curso começar, antes dele chegar no assunto da aula dele, ele fala quem é ele, como foi a trajetória, e ele coloca um monte de foto nossa. E ele fala sobre o nosso casamento, sobre mim, me agradece, é sempre assim. E todas as vezes que eu olho para aquela declaração que ele faz em todo o curso, eu digo assim, Jesus, né? A glória é de Jesus. Porque essa mesma boca que hoje coloca um monte de foto em uma televisão para dizer que o casamento dele é uma bênção e não sei o quê, foi a mesma boca que olhou para mim e disse assim, eu não vejo mais sentido para esse casamento, porque eu não amo você. Então eu não vejo mais sentido para a gente continuar. E eu vou te dizer, eu tô te dizendo isso, sabe por quê? Porque Jesus, ele entra. A última palavra, quem dá é ele. Sabia? É um Deus que ainda entra. Convide ele e deixe ele trabalhar. Faça a sua parte somente. Eu saí da minha casa e não foi motivos assim, nossa, Glória, o que foi que aconteceu? Foi
Tu pegou alguma coisa, tu viu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Minha gente, foi do nada. Foi um reboliço que aconteceu do nada. E até hoje eu não tive evidências de nada assim. Ah, foi por causa disso. Não, foi simplesmente ele acordou igual aquela história de Gustavo Lima um tempo atrás. Ele acordou e disse: não quero mais estar casado porque eu não amo você e é isso. E nesse tempo eu saí da minha casa, depois de insistir. Depois eu disse: não vou mais insistir. A carne entrou, a humanidade entrou. Eu disse: vamos embora para casa da minha mãe, que eu sou muito nova, eu não tô desamparada, eu trabalho, vou embora para casa da minha mãe. Só que Jesus, ele não dá escolha pra gente. E nesse período de tempo, eu tava na casa da minha mãe. Eu cheguei e fui para um aniversário. Quando eu cheguei no aniversário, Deus usou o palhaço do aniversário de criança. Ele usou o palhaço. O palhaço naquele dia não quis fazer graça nenhuma. Eu nunca vi uma coisa daquela. Ele decidiu sentar na mesa que eu tava. Como é que tu explica uma coisa dessa? Era ele e a esposa dele. Só a esposa dele que trabalhou, porque naquele dia ele foi ali só para conversar comigo. Ele começou a conversar comigo. E ele começou a contar um monte de experiência que ele havia tido com Deus. E eu olhando para a cara dele. E eu assim, aos pés do divórcio. Porque Carlos já tinha ido no cartório procurar saber como era que se divorciava. E eu às margens do divórcio, olhando para aquele palhaço e o palhaço conversando comigo, dizendo o que era que Jesus tinha feito na vida dele. E eu olhando para ele. Aí ele disse assim: Jesus tá dizendo assim para você: eu serei para você o que você precisar que eu seja. O que é que você não sabe fazer? Diga para ele. E eu olhando para a cara dele assim, a ele: o que é que você não sabe fazer? Diga a ele que ele ensina. Ele diz assim: é o Deus que apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que tu precisares que eu seja. E ele disse: meu Deus do céu, agora eu lembrei. Ele olhou no meu olho e disse assim: tu quer gravar vídeo, Moisés? Eu não fazia ideia. Meu Deus, eu não fazia ideia. Ele disse assim: tu quer gravar vídeo, Moisés? Eu sou o maior cineasta de todos. Eu sou o maior diretor de todos. Literalmente. O que eu não entendi naquele dia, eu tô entendendo hoje. Ele olhou pra mim e disse assim: eu serei pra você o que você precisar que eu seja. E eu fiquei olhando pra ele assim. Naquela situação que eu tava, eu disse: Jesus trouxe o palhaço da festa pra falar comigo. Ele não trabalhou naquele dia, não. Ele foi naquela festa, naquele dia, só pra Jesus falar comigo. E é tão tal que, meu Deus do céu, ele me ensinou a gravar vídeo, a editar vídeo. Eu nunca estudei sobre live, tem coisas que vocês sabem que eu não sei, né? E eu tô aqui. Ele me ensinou a pregar, que eu não sabia pregar. Ele me ensinou a falar, que eu não sabia falar. Eu leio um versículo e ele
me prende em um único versículo e ele me faz falar 1 hora, 2 horas sobre o mesmo versículo, só para ele dizer assim: eu sou o que você precisar que eu seja. O que é que você quer? O que é que você precisa? O que é que você precisa aprender? É literalmente Jesus dizendo para você hoje: o que é que você não sabe? O que é que o maior dos professores não pode te ensinar? Oh, minha gente. Se eu passar uma vida agradecendo, ainda é muito pouco diante do que o Senhor tem feito. Então, amanhã a gente passa na parte do 16, dos seus discípulos não entenderem. É outra pregação. Jesus, ele chega do jeito que ele quer. Mas ele chega. Saiba que ele chega. Ele não deixa você. Jesus restaurou meu casamento em 15 dias. Jesus restaurou a minha casa. Eu voltei para casa por obediência, porque eu não queria voltar. Eu voltei para casa por obediência. E Jesus tratou o meu coração. Jesus tratou meu casamento. Jesus tratou a minha casa. E ele tem tratado. E o que ele usou, o palhaço da festa, para me dizer, eu tô vendo ele cumprir aqui e agora. Eu tava conversando com Érica, eu fiz o catálogo da Onatiums e eu fiquei rindo porque Érica disse assim: tu sabe fazer um catálogo? Aí eu disse: sei, eu nunca tinha feito catálogo. Veio uma maquete de como fazer um catálogo na minha mente. Eu abri o aplicativo do Documentos e fiz. Aí eu disse: Érica, eu disse a tu que eu sabia e eu nunca tinha feito. O Espírito Santo me ensinou na hora. O que é que você não sabe fazer? Diga a Jesus. Ele vai ensinar você. Jesus é o teu amigo. Ele é amigo. Ele sabe ser amigo. O que é que ele não sabe fazer? O que é que ele não pode fazer? Onde é que ele não pode entrar? Vamos orar? Vamos orar, minhas meninas. Hoje é dia de círculo de oração e eu preciso cuidar para chegar a tempo. E o versículo 16 é outra pregação. O versículo 16 é amanhã, tá bom? Eu tô aleluiada, eu não esperava. Eu não esperava que Jesus fosse me lembrar essas coisas hoje. Então, Satanás, que se prepare, porque hoje eu vou dar mais glória do que antes, bater mais palma do que antes, porque eu estou pisando em promessa. E antes de ele te fazer ter, ele te faz ser. Antes dele te fazer ter, ele te faz ser. A glória é de Deus. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Se tirar Jesus de mim, não sobra nem a poeira, nem a fumaça. Mas Jesus é tão grande, tão lindo. Minhas meninas, eu só digo uma coisa a vocês. Sirvam a Deus. Se coloca diante de Deus. Coloca a tua mente, teu coração, os teus passos em obediência a Deus. Porque tudo que vocês olham hoje e vocês dizem: Glória, tu é uma bênção. Glória, tu é isso, tu é... Eu não sou nada, minha gente. Jesus quer fazer isso na vida de vocês. Obedeça. Todo dia eu quero desistir. Todo dia eu quero parar. Eu não paro porque eu não posso, porque ele disse que se eu voltar, ele tem uma sepultura aberta para mim.
E eu digo, 24 anos, que morte horrível. Não, eu vou obedecer. Obedeça. Sirva ao Senhor, se entregue diante dele, ele é fiel. É um privilégio meu. Ele ter me colocado aqui, o privilégio é meu. Ele ter confiado em mim, na minha limitação, mas a glória é só dele, porque se tirar ele não sobra nada. Então permaneça e deixe Jesus usar você. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus preparar você. Do mesmo jeitinho que ele usou o palhaço naquele dia e disse assim: o que é que você não sabe fazer? Eu ensino você. É ele dizendo: você não sabe não, eu ensino. Sabe pregar não? Eu ensino. Sabe cantar não? Eu ensino. Sabe orar não? Eu ensino. Não sabe empreender não? Eu ensino. Jesus ensina a costurar. Jesus ensina a cozinhar. Jesus ensina a limpar a casa. Jesus ensina. Ele ensina. O que é que você não sabe fazer? Diga a ele. Jesus, eu queria saber fazer isso. Eu estou dizendo a ele: Jesus, eu quero dirigir. E eu quero dirigir muito bem. Eu disse isso a ele ontem, passando creme na pele para ir para a igreja. Porque manhã ligou pra mim um dia desse e disse assim: Glória, eu não tenho um carro ainda não, vici? Tenho não, como eu já disse, meu marido tem uma Suzuki 2006. Pra glória de Deus. Mas eu sei que ele vai me dar um carro. Eu sei. E eu disse a Jesus ontem, porque manhã ligou pra mim há umas 2 semanas atrás e disse: Glória, Jesus falou comigo hoje. E ele mandou eu te dizer que tu tem que orar pra ele te ensinar a dirigir. Eu disse: como é, né? Ela disse: foi. Aí eu disse: pois tá bom. Aí quando foi ontem, eu passando creme na pele, eu disse: ô Jesus, me ensina a dirigir. Nem carro eu tenho. Aí eu disse: me ensina a dirigir, Jesus. E ele vai me ensinar. E eu vou fazer live mostrando a vocês. O que é que você não sabe que ele não pode lhe ensinar? Me diga. Ele ensina, ele usa alguém para ensinar você. E quando alguém for lhe ensinar, vai se surpreender, porque a planta ele já deu. Fique tranquila. Fique tranquila, porque Jesus, ele é o maior de todos. Vamos orar, minhas meninas? Quem necessita de oração? Eu em minha casa. Oh, que Jesus lindo. Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço, Jesus, pela vida das minhas irmãs. Eu te agradeço porque o Senhor traz à nossa memória que tu já comunicava antes o que tu irias fazer. E o que é o tempo diante do Deus que move tudo? Diante do Deus que faz tudo. Oh, Jesus, faz tantos anos isso. Eu não tinha ideia que o Senhor me traria para cá. Quando o Senhor disse que o Senhor seria o que eu precisasse. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, porque tu és bom. Perdoa minha ingratidão, Jesus. Perdoa minha murmuração. Perdoa o meu coração frágil. Perdoa os meus pés vacilantes. Perdoa todas as vezes que eu quero parar. Oh, Jesus, eu estou pisando em cumprimento de promessa. Para honra e glória do teu santo e poderoso nome. Eu coloco nas tuas mãos, Jesus, a nossa terça-feira. Eu coloco nas tuas mãos o círculo de oração de hoje. Está nas tuas mãos e a direção é tua. Jesus, eu coloco nas tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E eu oro hoje te apresentando os casamentos que estão passando por tribulação neste dia. Jesus, o mesmo Deus que restaurou o meu casamento, tem poder para restaurar o casamento das minhas irmãs. O mesmo Deus que colocou amor na vida de Carlos
coloca amor no casamento das minhas irmãs. Jesus, tu usasse essa situação para me mostrar que eu estava colocando o trono do meu coração, que era teu, eu estava botando Carlos sentado. E o trono não é de Carlos, o trono é teu. E às vezes a gente precisa de uma quebra de padrão para a gente saber que homem decepciona e frustra. Eu decepciono e frustro, mas se o Senhor estiver sentado no trono do meu coração, o Senhor nunca vai abrir a boca para me dizer que não me ama. Oh, Jesus, e às vezes é isso que está acontecendo com a gente. Não deixa a gente dividir o trono não, Jesus, porque a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Invade, Jesus, a casa das minhas irmãs e a vida delas com a tua presença, o casamento delas, Jesus. Para honra, glória e louvor do teu nome. Porque nós precisamos de ti. Nós dependemos de ti. Cobre a nossa vida com o teu sangue e faz o teu querer, Jesus. Para honra e glória do teu santo nome é o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Abre tua mão pra cá assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe vocês. Para as meninas que querem entrar no grupo, vai no meu direct agora. Entra no meu perfil e tem o direct, a mensagenzinha. Manda uma mensagem no meu direct. Glória, quero entrar no grupo. Manda o link do grupo. Para as meninas que querem comprar suas camisas. Essa camisa linda, que eu até postei um vídeo e vou botar lá no grupo. Ele deixou as 99 por você, a ovelhinha de número 100. Somos nós. Pede a tua camisa. Esse projeto Jesus colocou no meu coração e ele disse: cada camisa que você mandar, você vai colocar uma Bíblia dentro. E essa Bíblia não está dentro do valor das camisas. Essa Bíblia é um presente de Jesus para você. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Pede a tua camisa, entra no nosso grupo. Amanhã a gente tá junto de meio-dia. A Alexia vai fazer live hoje de meio-dia e vai botar o link no grupo. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Não desista. Jesus está perguntando para você o que é que você não sabe fazer. Porque Ele quer lhe ensinar. Viu? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Eu que amo vocês, Tayana. Eu amo a vida de vocês. Eu me sinto honrada. Porque o Senhor confiou a mim a oportunidade de certa maneira, estar aqui ensinando alguma coisa a vocês. E é só graça e misericórdia. É bondade do Senhor. Nadiene entrou e eu não falei com ela antes. Um beijo pra Nadiene também. Um beijo pra Amanda. Um beijo pras minhas meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, meio-dia, tá bom? Um beijo. Beijo, beijo, beijo. As camisas dos esmagados. Fiquem orando. Eu conto com a oração de vocês. Vai ter camisa dos esmagados. Vai ter camisa do Portadores de uma Promessa. Vai ter camisa do Pega a Tua Bíblia de papel. Porque é um privilégio que nós temos. Vai ter. Contanto que o meu joelho e o teu esteja no chão. Vai ter. Ó, pra vocês. Deus abençoe.